E aí pessoas, tudo bem? Ontem eu estava andando na rua quando de repente eu fui atingido por um raio e apaguei. Quando eu acordei eu me perguntei, somos todos missionários? De tempo em tempo tem uma moda que atinge a igreja. Uma hora a gente dançava com os panos, outra hora a gente tinha as marchas para Jesus e todo mundo ia para a direita e para a esquerda. Aí de repente todos os pastores queriam ser apóstolos e agora, por alguma razão, todo mundo é missionário. Isso me fez questionar. Somos todos missionários? Eu nasci na igreja e missionário sempre foi aquele cara estranho, aquela pessoa diferente, de roupa esquisita. E ele era separado pela igreja, a igreja ia lá, orava por ele e enviava. Normalmente esse cara ia para um lugar muito distante, bem longe. E aí a igreja mantinha ele e esse cara era um missionário. Então era difícil a gente achar missionários, porque a gente precisava de pessoas que largavam tudo, que iam simplesmente viver de oferta. Isso significa que não tem mais casa, o cara não tem 13º e ele era meio louco, um hippie cristão. Depois de um tempo a gente começou a mudar o conceito. A gente começou a falar, não, mas o missionário também não precisa ir para tão longe. O missionário também é esse cara que está aqui na cidade fazendo um trabalho bonito com as crianças. O missionário também é essa pessoa que está servindo no ministério de misericórdia. Na verdade, se tu parar para pensar, quando você vai para sua faculdade, para sua escola e ora e prega Jesus, você é um missionário. Ou, por exemplo, quando você vai para o seu trabalho e lá você mostra Jesus às pessoas, isso é ser um missionário. Só que tem um problema, já existe uma palavra para isso, e a palavra é cristão. Se você é um cristão, você mostra Jesus no seu trabalho. Se você é cristão, você ora pelas pessoas quando elas precisam. Se você é cristão, você se envolve no ministério de misericórdia, porque ser cristão é isso. E aí, isso é o que eu chamo de banalização dos conceitos. Achar um missionário era muito difícil. Você precisa investir numa pessoa, você precisa fazer com que essa pessoa crie no coração dela esse desejo de largar tudo e ir pro missionário. Para resolver esse problema, ao invés de a gente trabalhar para que mais pessoas tivessem esse coração de ser missionário, a gente simplesmente pegou o conceito que era difícil de alcançar e a gente banalizou. Agora, todos são missionários. E aí ficou bonito, porque aquela igreja que não tinha missionários, agora ela é uma igreja missionária, porque todo mundo faz missão. Afinal, você saiu da porta do seu quarto, já é o seu campo missionário. Eu já falei muito isso, mas visitando missões eu comecei a perceber que não. Agora, por que todo mundo quer ser missionário? Por que agora é moda? Se tu parar pra pensar, é só uma consequência da falta de identidade que nós temos como igreja. Antigamente todo mundo queria ser pastor, aí pastor não era mais importante, aí todo mundo queria ser apóstolo. Se tu olhar na Bíblia e você pegar, por exemplo, Estevão tem um dos testemunhos mais incríveis da história. Ele foi o primeiro mártir, ele morreu pregando o evangelho e ele morreu repetindo Jesus, perdoando aqueles que estavam matando ele. Não existe um pseudo-apóstolo vivo que tenha testemunho maior do que Estevão. E Estevão era um diácono. Então, a questão não é que missionários são melhores ou piores. Eu conheço muitos missionários e eles não são pessoas incríveis. Alguns são, mas muitos são normais que nem eu e você. Então, não é uma questão de melhor ou pior. É uma questão de você entender sua identidade. A gente já fez várias viagens missionárias. Toda vez que eu vou, o objetivo é servir a missão local. Então a gente às vezes faz vídeo porque os caras não tem tempo. A gente vai lá e ajuda no cimento, em qualquer coisa. E isso não me faz ser um missionário. Mesmo servindo e tudo mais, passar 2 semanas na missão, eu sou mais próximo de um turista missionário do que de um missionário que vive em tempo integral. Então eu sei que eu não sou missionário. E isso não é problema pra mim, porque eu tô lá pra servir. A questão é a identidade. Ser o que você foi chamado para ser e não ficar usando outro termo. Porque quando você banaliza o conceito, você faz com que ele perca a importância. Aí você diria para mim, Joey, não importa, né? O título não faz diferença, o importante é que cada pessoa faça alguma coisa, que as pessoas, né, cada um faça a sua parte. E eu falaria, muito bem colocado, muito boa a sua questão. Eu concordo, o título não faz a função faz o título, chamem de Avenger, chame de qualquer coisa. Mas no caso do missionário, é importante, porque nós como noivo a gente se move através de uma palavra. Em Mateus 24:14 diz que esse evangelho será pregado em todos os povos, e então virá o fim. Essa palavra, como noiva, nos move, porque a gente quer que o noivo venha. E quando você diz que todo mundo é missionário, você cria uma falsa sensação de que todo mundo já está fazendo a sua parte. E aí, levar o evangelho a todos os povos não é mais prioridade. E isso é perigoso, porque como corpo de Cristo tudo é importante.
mas existe uma prioridade de levar a palavra aos confins da terra. E isso tem que queimar no coração da igreja local e no seu coração, porque você também é a igreja. Como noiva de Cristo, a gente precisa se mover nessa direção. Você precisa compreender que é também sua responsabilidade levar esse evangelho. Talvez você não vai ser esse missionário que vai lá longe, mas de alguma maneira você precisa se envolver com isso. É sua responsabilidade. Por que alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes, enquanto ainda existem pessoas que não ouviram nenhuma?